Olá, queridos, olá, queridas do canal Em Bom Português, o português do Aurélio. Estou de volta às ruas com o quadro O Português das Ruas. Estamos trafegando nas principais ruas e avenidas de Fortaleza, no Ceará, e estou aqui me lembrando de algumas expressões e de algumas palavras em que muitas vezes cometemos erros. São erros recorrentes, mas muito fáceis de serem resolvidos. Basta entender o seguinte: vamos tomar como exemplo um erro que é muito comum, praticado pela maioria dos falantes e principalmente por quem escreve, pelas pessoas que escrevem. Como devo escrever entre eu e você, entre eu e ela, ou entre mim e você, entre mim e ela? É muito fácil de entender essa regrinha da gramática normativa. A regra diz que quando houver uma preposição, neste caso, nesse tipo de expressão, quando houver a preposição, você não poderá usar os pronomes pessoais do caso reto, que são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não devemos usar nesse caso. Qual é o recomendável? É usar os pronomes oblíquos mim e ti. Então, o correto é escrever assim: entre mim e ti, entre mim e você, entre mim e eles. Por quê? Porque nós temos aí a preposição entre. Está muito clara, está bem expressa nessa frase, nessa expressão. Então, quando houver essa preposição, já é possível saber entre mim e ti, entre mim e você, entre mim e eles. É perfeitamente normal esse uso. Outra dúvida e outro erro muito recorrente e que também é fácil de ser solucionado. Quando escrever, quando usar o mal com L ou quando usar o mal com U. O mal com L é o contrário de bem e o mal com U é o contrário de bom. Lembrando que o mal com L é um advérbio, ou seja, é invariável. O mal com U é um adjetivo. Então, quando você for escrever qualquer frase, lembre-se disso. Você vai dizer assim: ele está mal das pernas, ou seja, ele não está bem das pernas. E se mal com L é o contrário de bem, então você já sabe que vai ter que escrever o mal com L, que é um advérbio. Ele está mal assessorado. Quem não está mal assessorado está bem assessorado. Também é o contrário. Então é o mal com L. Agora, quando eu digo assim: o aluno tem um mau comportamento, esse mal aí é escrito com U. E por quê? Porque o contrário de mal é o bom. Então, qual seria o contrário? Ele tem um bom comportamento. Então, bom é o contrário de mal. E com um detalhe: nos dois casos são adjetivos. Bom e mal são adjetivos. Inclusive podem variar, bons e maus. No caso do advérbio mal com L, ele não varia. Agora, você pode também lembrar tudo isso na hora de escrever. É o mais importante. Claro que durante a fala as pessoas não vão perceber essa diferença. Outra dificuldade extremamente comum: quando devo escrever o A do verbo haver, que no caso é escrito com H-A e um acento agudo, e quando devo escrever apenas o A preposição. Quando? É muito simples. O A do verbo haver indica tempo passado. Há 20 anos, há 40 dias, há vários meses. Então esse A aí do verbo haver, ele indica tempo passado e pode ser substituído pelo verbo fazer. Você pode dizer assim: nós nos conhecemos faz 2 anos. Então esse faz está substituindo o verbo haver, que é escrito com H-A e um acento agudo no A. Por quê? Porque indica tempo decorrido, tempo passado. No caso do A diferenciado, apenas o A, indica o quê? Futuro e indica distância. Estou a 100 metros de casa. Então esse A
como indica distância, ele não é escrito como se fosse do verbo haver, porque não é o verbo haver. Então você vai escrever apenas o a. Estou a 5 quadras da minha casa. É algo que ainda vai acontecer, é algo futuro e, portanto, você escreverá apenas o a normalmente, tá certo? Essa é a diferença. Há também uma diferença muito sutil entre o haja e o haja. Temos o haja do verbo haver, H-A-J-A, haja, tá? Haja coração, haja boa vontade, haja o direito de se rebelar. Então esse haja aí é escrito com H, H-A-J-A, haja. Quando se referir ao verbo agir, aí a diferença é grande, porque o verbo agir é outro verbo. Então você vai dizer assim: tomara que este homem haja com dignidade e respeito. Aí eu estou me referindo ao verbo agir, que neste caso indica comportamento. Tomara que ele haja com decência. E, portanto, deve ser escrito apenas A-J-A. Haja, A-J-A. E não tem o H. Você só vai usar o H quando você quiser indicar exatamente a existência de alguma coisa, quando puder ser substituído pelo verbo existir. Haja coração, né? É como se eu tivesse... existem muitos corações. É por aí. Então, perceberam aí as diferenças na hora de escrever essas expressões que parecem difíceis, mas na verdade não o são. São até simples, é fácil de aprender e é fácil de aplicar na escrita. Espero que esse conteúdo tenha sido útil a todos vocês. Vamos encerrar o nosso vídeo percorrendo a cidade de Fortaleza, hoje nesta manhã de intenso movimento. Continue acessando o nosso canal em bom português, o português do Aurélio. Compartilhem os vídeos, também proponham novos conteúdos, deixem o seu joinha, façam os seus comentários pertinentes e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal em bom português. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.